Graça e paz, meus irmãos, meus amados, sejam todos bem-vindos ao nosso penúltimo dia da campanha 70 vezes 7. Foi uma longa jornada, graças a Deus, e estudamos todos os livros da Bíblia, falando sobre o amor e o perdão de Deus. Ontem foi o dia de Natal, e nós então falamos sobre o nascimento de Jesus como prova do amor e do perdão de Deus. Aquela profecia ainda no Jardim do Éden, aquela promessa de Deus de que enviaria o seu descendente, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, porque o homem e a mulher, Adão e Eva, pecaram, e porque o homem pecou, o pecado então entrou no mundo, entrou na criação de Deus, houve um rompimento entre o relacionamento de Deus e do homem. A Bíblia diz que não foi somente por causa do pecado de Adão, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade é que entre Deus e os homens, então se formou uma barreira, algo intransponível. O homem não é capaz mais de chegar a Deus. Muitos tentaram, muitas das religiões do mundo, porque todas elas são religiões de fazer, religiões em que o homem tenta merecer, porque a verdade é que a alma humana sente falta de Deus, o homem sabe que existe um ser sobrenatural, maravilhoso, pelo qual o criou, e por isso em todas as épocas, em todas as religiões do mundo, sempre a humanidade buscou o transcendente, buscou o espiritual. Mas a verdade é que nós não podemos alcançar a Deus. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Ele é que sabe os planos que tem para nós, foi Ele que nos criou, Ele é o arquiteto, Ele é o projetor, e por conta do seu amor e perdão, aquilo que estava definitivamente condenado, porque uma vez que o pecado entrou no mundo, a sentença era a morte. O Senhor Deus disse a Adão: não coma da árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. Muitos questionam, mas Adão e Eva não morreram no mesmo dia que comeram da árvore. Morreram na mesma hora. Morreram espiritualmente. Houve uma separação total entre Deus e o homem. E a partir daí, não poderia mais haver uma caminhada em comum, um relacionamento. Deus nos criou para o louvor da sua glória, e por causa da atitude do homem, do pecado, porque o pecado entrou no mundo, porque o homem escolheu escolher mal, ou seja, ele escolheu falhar, ele escolheu se rebelar, ele escolheu não obedecer a Deus. Por conta disso, houve morte instantânea, morte espiritual. E aí, eu gosto muito de usar essa expressão para que fique muito claro, como um galho cortado de uma árvore. Se você tiver um galho, uma mangueira que dá muitos frutos, uma macieira, um limoeiro, uma laranjeira, o que for, e nesse galho tiverem frutas ainda em formação, e você cortar aquele galho, você vai ver que durante um tempo as folhas daquele galho ainda permanecem verdes, os frutos daquele galho ainda estão durante pouco tempo se desenvolvendo. É o que resta da vida, da seiva que estava dentro do galho, sendo alimentado pela árvore, sendo alimentado pela raiz da árvore. Assim que nós fomos separados de Deus, fomos cortados, a nossa vida começou a se esvair. E hoje nós sabemos que o fim é algo para todos. Todos um dia, encontrarão a morte, a não ser que Jesus volte antes. Mas a verdade é que o homem agora, ele já nasce condenado a morrer. Ele já nasce condenado por causa do pecado. E a verdade é que o pecado é uma doença genética, passa de pai para filho. Todos pecaram. Todos estão condenados por causa do pecado de Adão, e todos vão praticar os seus próprios pecados, não havendo nenhuma desculpa, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas Deus
prova o seu amor para conosco, diz Romanos 5,7, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No nosso primeiro dia da campanha, nós tratamos sobre a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, que diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Muito antes de nascermos, muito antes de você saber sequer que existia um Deus no céu, ou saber que você é pecador e eu saber que eu sou pecador, ou chegar a saber o que é pecado, muito antes disso, o Senhor já havia planejado redimir o homem, resgatar o homem, se relacionar novamente com o homem. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E todos os livros da Bíblia, então, nós tratamos sobre o amor e o perdão de Deus. De Gênesis a Apocalipse, podemos trabalhar, podemos meditar, podemos pensar sobre o amor e o perdão de Deus. Se você não assistiu os outros vídeos, se você perdeu algum, eu te convido aí na nossa página do Face ou no nosso canal do YouTube, Pastor Dilson Neto, né, pr.Dilson Neto, campanha 70x7, está lá à sua disposição. Participe, compartilhe, assista os vídeos se você perdeu. Mas eu quero hoje fazer um fechamento. Hoje que é o 69º, ou seja, dia 69. Amanhã nós só faremos realmente uma grande festa, uma celebração aqui no YouTube, aqui no vídeo, aqui no Face, para agradecer a Deus por esses 70 dias. Mas hoje eu quero fazer um fechamento. Começamos dizendo: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E encerramos agora dizendo: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós reconhecemos que o amor de Deus, ele é anterior, e ele é o motivo, ele é a causa, ele é a circunstância, ele é o veículo, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo é por causa do seu amor, inclusive o seu perdão. O Senhor escolheu nos perdoar. Então, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E porque ele nos amou, o Senhor lá no Jardim do Éden já havia profetizado. Já havia dado a Adão e Eva a certeza: olha, eu mandarei o descendente, aquele que esmagará a cabeça da serpente. A primeira profecia sobre Jesus está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Então, o próprio Evangelho de João, já que nós começamos, sobre a primeira carta de João, vamos para o Evangelho. Tem um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e certamente, se eu puder resumir toda a palavra de Deus em um único versículo, eu escolheria João 3,16. Porque toda a palavra de Deus é a demonstração de Deus do seu plano para redimir o homem, o plano de redenção, o plano de salvação. Toda a palavra de Deus é Deus se revelando ao homem para que o homem possa conhecer, compreender, ainda que de forma limitada, e identificar o amor de Deus. Identificar a ponto de não confundir o amor de Deus com qualquer outro tipo de promessas, sentimentos ou falsos amores ou falsos deuses por aí. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, diz o verso 17. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus queridos, eu vejo infelizmente até colegas pastores ou pregadores tentando defender Deus e dizendo: olha, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, é o homem que escolhe ir. Não. Haverá um julgamento, Deus é juiz. Mas a verdade é que a sentença já está dada. Para aqueles que não crerem, o verso 18 diz: quem nele crê, quem não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
mas quem nele crê não é julgado. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então Deus nos ofereceu o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, a palavra encarnada, o Logos, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Filho, é o servo sofredor, é o Filho amado, é o Filho do homem. Tantos títulos, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como nós vimos em Apocalipse. Ele é o todo-poderoso Deus e, ao mesmo tempo, ele veio como um simples homem para cumprir aquilo que eu e você não conseguimos fazer, que é viver uma vida que agrade a Deus, que cumpra a vontade de Deus, que glorifica a Deus. Agora, em Jesus, nós somos salvos. Deus proporcionou uma única alternativa a toda a morte, toda a miséria, toda a desgraça, todos os problemas, toda a condenação que está separando o homem de Deus, que se chama pecado. Tudo mais leva ao inferno, leva ao lago de fogo e enxofre, leva ao lugar preparado para o diabo e seus anjos. Nós, seres humanos, não fomos criados para o inferno, mas por causa do nosso pecado e da rebeldia do nosso coração. E muitos nem gostam de falar sobre esse assunto, mas é preciso saber que não é brincadeira. O inferno não é simplesmente uma história que se conta para as criancinhas, para que elas tenham medo de fazer coisas erradas. O inferno é um estado eterno, longe de Deus, num eterno sofrimento. Assim como, pelo contrário, Jesus diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele declarou: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O amor de Deus e o perdão de Deus, de forma sistematizada, conforme nós estudamos em todos os livros da Bíblia, eles nos levam a um momento muito especial, um momento de decisão, um momento onde você precisa realmente tomar uma decisão no seu coração, aquela decisão que o Espírito Santo de Deus já colocou na sua mente. A verdade é que com o coração se crê para a vida, mas com a boca nós professamos para a salvação, ou seja, para dizer, para declarar que o Senhor é Deus e nós somos o seu povo. Você, depois de toda essa caminhada, você precisa tomar uma decisão, você precisa entender, você precisa reconhecer que o amor e o perdão de Deus são reais, são muito importantes, são incomparáveis, são a única salvação, a única saída, e são para você. Você é objeto específico do amor e do perdão de Deus. Se você está assistindo esses vídeos, se você está assistindo o vídeo de hoje, é porque Deus queria que você soubesse que Ele ama você, que Ele morreu por você. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem entender o amor de Deus e pensam que Deus morreu pelo atacado. Eu vou salvar uma grande parte da humanidade. Não. O Senhor morreu por amor a mim e a você. Se só tivesse você, se só tivesse eu no mundo, Ele escolheu morrer para dar a vida por nós. Nós somos, sim, muito importantes para Deus. Ele ama você, por isso você está assistindo esse vídeo e Ele quer alcançar você. Como? Como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, reconheça a necessidade do amor e do perdão de Deus. Em segundo lugar, declare ao Senhor: Senhor, eu sei que pelo meu próprio amor ou pelo meu próprio merecimento eu não teria perdão. E em terceiro lugar, diga para o Senhor: eu sou pecador, mas eu creio, eu confio que o Senhor
me ama, que o teu sacrifício na cruz, ou seja, que o Jesus morreu por mim, eu acredito, eu confio e eu entrego tudo a Ele. Eu declaro que é por Ele e não é por mim, é pelo braço dele, não é pelo meu braço. Até mesmo a fé que eu quero ter nesse momento, eu reconheço que vem do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Então diga para Deus: Senhor, eu sou pecador e eu preciso de Ti. Em quarto lugar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Depois que você já fez essa decisão, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar preocupado, mas e se lá na frente eu falhar de novo? E se eu pecar? E se eu perder a salvação? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Jesus Cristo disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. O Pai é maior do que todos, ninguém pode arrebatar da minha mão. A verdade é que, quando nós entregamos a vida a Jesus, passamos a pertencer a Ele para sempre. E somos marcados, somos selados. Lembra que no passado os reis, quando mandavam uma correspondência, eles tinham geralmente um anel que só o rei tinha, com um símbolo, como se fosse um grande carimbo, e era colocado cera, geralmente um batom vermelho, uma cera vermelha, para simbolizar que era o do rei, e era derretido com velo, e ele gravava, aquele era o selo do rei, e ninguém poderia abrir aquele selo a não ser o destinatário final. Quando você entrega a Jesus a sua vida, o Espírito Santo de Deus sela o seu coração, ele vem morar com você, ele passa a dirigir e guiar e iluminar a sua vida. Agora, a partir daí, existe um processo, e esse processo já não tem mais nada a ver com salvação. Você não precisa ficar preocupado, mas o nome desse processo é santificação. É a cada dia, por amor a Jesus, porque eu já reconheci que o amor dele me salvou, que o amor dele me perdoou, que ele fez tudo e eu não fiz nada para merecer, mas ele escolheu me salvar. Eu amo porque ele me amou primeiro. Eu creio que ele mandou seu filho morrer por mim naquela cruz. A partir do momento que você entendeu e que você declarou isso e apreendeu isso no seu coração e entregou a Jesus a sua vida, existe um manual de como agradar a Deus. A Bíblia é o manual de como agradar a Deus. A Bíblia é o manual de como fazer a vontade de Deus. Não fique preocupado, mas eu não decorei a Bíblia, eu nem tenho uma Bíblia, eu não vou decorar nunca a Bíblia. Meu querido, a Bíblia é o único livro que, quando você abre e lê, o próprio autor, o Espírito Santo de Deus, está ao seu lado e ele vai falando ao seu coração. Imagina que você estava vindo e pisou numa poça de lama e agora o seu chinelo, o seu sapato, o seu tênis está completamente sujo. Imagina que você pegou esse chinelo e colocou debaixo da torneira, abriu a torneira e você vê a água tirando as porções de lama, né, e levando embora. É exatamente isso que a palavra de Deus faz conosco. Ele vai tirando toda a lama do pecado, vai nos tirando do lamaçal do pecado e vai a cada dia nos capacitando a viver e a agradar a Deus. Tudo isso fruto do amor e do perdão de Deus. Nunca se esqueça disso. Tenha você feito a sua decisão hoje, esteja você fazendo essa decisão agora, ou tenha você feito essa decisão há muitos e muitos anos atrás. Nunca se esqueça daquele amor demonstrado e comprovado na cruz. Foi por você. Você é importante para Deus. O Senhor Jesus foi até o fim por você. Ele não desistiu de você. E Ele quer você. Se você está assistindo esse vídeo, é porque era para você assistir esse vídeo. Que Deus nos abençoe e que possamos viver confiantes no amor e no perdão de Deus, lembrando que, se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro, a ponto de mandar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Que Deus nos abençoe. Amém.